Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre o livro de Esther. Agora nós estamos na aula 3 e eu estou muito feliz de estar aqui com você para compartilhar os segredos desse livro. Mas antes eu gostaria de convidar você para orar comigo, para que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos tirando para estarmos juntos estudando a Sua palavra. Que Teu bom Espírito Santo venha estar nesse momento, unindo, Pai, tanto os alunos quanto eu aqui, na interpretação da Tua palavra. Ilumina nossa mente, nosso coração. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessas primeiras duas aulas, nós falamos sobre o contexto histórico do livro de Esther, o Império Persa, quem foi seu rei, Xerxes, quem era Esther, tudo isso nós vimos nas duas primeiras aulas. E nesta aula, nas próximas, daqui para frente, nós vamos agora ir dentro da narrativa do texto, analisando cada capítulo. Esther é um livro que tem 10 capítulos, um livro curto, mas com muitos acontecimentos, que duraram para acontecer por volta de uma década. Então nós temos uma linguagem que é concisa, mas detalhada ao mesmo tempo, mostrando aqui a arte e a capacidade literária do autor desse livro. Autor esse que a gente não conhece, não sabe quem é, mas que nós acreditamos ser o próprio Mardoqueu. Que ao final dessa história, Mardoqueu é o grande privilegiado de sair de como um assistente do rei lá na porta do palácio para ser o segundo de todo o Império Persa. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos analisar o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Esther. Você já está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia, capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos agora ajustar o foco para uma lente cada vez mais próxima da palavra, do texto, da linguagem, porque a gente sabe que não existe nada de aleatório nas narrativas bíblicas. E essa história, muito mais do que contar uma história que aconteceu no Império Persa, ela traz lições para nós, que pode ser aplicada na nossa vida hoje. Então, te convido para a gente começar no capítulo 1. Qual é o enredo do capítulo 1? Vamos ler juntos aqui vamos ver o verso 1 do capítulo 1. O texto fala assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Então, a primeira imagem que nós temos do livro de Esther é de Assuero, um rei extremamente poderoso, num império muito vasto, dando então um banquete para toda a elite de seu império, que englobava vários países, várias etnias, raças, línguas, todos ali centralizados na capital Suzã. Nós vimos nas outras aulas que Suzã não era a única capital, mas era uma cidade muito importante para o Império Persa. Então a gente tem aqui, a palavra originalmente significa uma bebedeira. Foi isso que o rei propôs a toda a elite do seu império. Em vista do fato de que Assuero deixou Suzã um ano ou dois depois de sua invasão na Grécia, tem-se sugerido que os príncipes, governadores e chefes militares foram chamados de todas as partes do reino para participar no planejamento do que todos esperavam ser uma campanha brilhante e bem-sucedida. Então, esse é o contexto de onde a história de Esther começa, num banquete, numa festa, numa bebedeira, com muita gente importante do reino de Xerxes, ou Assuero, como a gente encontra aqui no texto bíblico.
Heródoto, que foi um historiador, registrou que Xerxes convocou esse concílio. Talvez os vários funcionários foram convocados em turnos ao longo do período de 6 meses, cada um com a finalidade de discutir com o rei sua responsabilidade particular na campanha. Seria muito improvável encontrar todos os funcionários do vasto império reunidos assim, exceto para discussões políticas e militares específicas. Claro que seria muito difícil manter tanta gente importante por 6 meses numa festa. É possível que houve, então, períodos onde cada um destes líderes de províncias vinham à festa para, então, celebrar o rei e discutir também formas de como ampliar mais o território do império. E a gente tem aqui, então, a aparição, pela primeira vez na história, da rainha Vasti. Vasti, que tem um nome muito próprio e muito específico com relação ao desenrolar da história. Vasti significa de beleza incomum. E lá no verso 9 a gente lê: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, nós temos aqui 2 banquetes especiais, o do rei e de sua esposa, a rainha Vasti. É possível que todas as esposas dos sápatras, dos príncipes, governadores, estavam, então, no banquete de Vasti. A gente tem aqui a história, traçou o nome de uma das esposas de Assuero. A única esposa de Xerxes, de quem os gregos fizeram registro, foi a Mestris. Xerxes casou-se com ela antes de subir ao trono, quando chegou à idade própria. No entanto, não pôde ser comprovado que a Mestris e Vasti fossem a mesma pessoa. Assim como Esther, a rainha pode ter sido conhecida por mais de um nome. Então, nós temos aqui Esther, que é conhecida tanto como Radassa quanto Esther, e é possível que Vasti seja essa que a história chama de Amestris. Ou pode ser uma outra esposa do rei, que nós sabemos que ele tinha um harém com muitas concubinas, princesas e algumas esposas também. Então, nós não sabemos ao certo. O fato é que o texto bíblico fala para a gente que nessa altura do reinado, Xerxes era casado com Vasti. O interessante é que o rei, então, que está ali para exibir toda a sua riqueza, sua fortuna, e então fortalecer as alianças políticas, não se contenta em mostrar apenas as coisas bonitas e ricas do seu reino, mas também propõe apresentar Vasti para todos os príncipes. E nós temos aqui a resposta de Vasti. Vasti se recusa. O texto bíblico fala, lá no verso 10 e 11, que um eunuco foi chamar Vasti. E ela, então, diz que não vai comparecer à festa do rei e não vai se apresentar aos príncipes. Vasti era, no mínimo, uma mulher muito corajosa, porque ela não saberia, não estava previsto na lei quais seriam as consequências de alguém que desobedecesse o rei na frente de tanta gente importante. Mas Vasti não mudou de ideia e ela simplesmente não foi. O motivo pelo qual Vasti não foi, a gente não tem no texto bíblico. Alguns pensam que Xerxes a chamou para exibir seu corpo, que a pediu para ir nua perante os príncipes, e por isso, então, ela recusou. Outros pensam que não, que era uma questão de honra mesmo ou de vontade própria. Nós não sabemos ao certo. A ordem de Assuero, especificando que Vasti usasse a coroa real, está lá no verso 11, indica que ele estava pensando nela, não apenas como uma mulher bonita, mas também como a mulher mais importante do império.
Na verdade, era de bom gosto as mulheres persas comparecer à mesa do banquete com estranhos. Esposas e concubinas caldeias também se uniam ao seu marido em banquetes de embriaguez. De acordo com Neemias 2, 1-6, a rainha do filho e sucessor de Assuero, Artaxerxes I, acompanhou seu senhor no vinho. Vários escritores gregos confirmam a presença de mulheres persas em festas. Essa informação só dificulta ainda mais a gente saber o porquê Vasti se recusou, pois era comum na época dela as rainhas, as mulheres, estarem em festas com vinho. Mas o fato que nós temos no texto bíblico é que Vasti não quis comparecer. Isso nos faz começar a pensar aqui na questão da providência divina, que nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas. Mas não foi à toa que Vasti deixou, então, de ser rainha. Não foi à toa que esta saída, essa desobediência dela, desse, então, caminho para Ester um dia vir e poder salvar o seu povo. Esse é só o início do que o texto nos fala sobre como a mão de Deus, mesmo que invisível, é ativa. A gente vê no capítulo ainda primeiro um rei que é indeciso, que não sabe muito bem o que fazer em situações difíceis e que na sua insegurança convida então os sábios do seu governo para decidir qual seria o fim de Vasti. Como eu disse anteriormente, não havia lei para um caso como esse. Então, por isso, o rei, na tentativa de não se mostrar vingativo e impulsivo, chama o conselho para decidir o que vai acontecer com a rainha Vasti. Furioso, Assuero buscou o conselho. Na presença de toda a sua corte, seria inconveniente que ele desse vazão à sua paixão, com palavras violentas e ameaças. Em vez de emitir uma ordem precipitada, ele considerou que medidas deviam ser tomadas. Parece que Assuero dependia muito de seus conselheiros, e nesta ocasião ele solicitou a opinião de seus sábios para lidar com Vasti. Então nós temos aqui o rei perante tanta gente importante que recebeu e de alguma forma foi humilhado pela sua esposa que se recusou a estar no seu banquete. A gente vê aqui nos versinhos 10 e 11, falando sobre os sábios, o nome de cada um deles. Aparece aqui o Biztha, Harbona, Bigtá, tem uma série de nomes aqui dos sábios. E é interessante esse detalhe, porque eles são nomeados. Só que o interessante é que o significado do nome deles é muito engraçado. Alguns deles têm o significado de mau motorista ou de nádegas, dando-nos a impressão que o autor hebraico, o autor hebreu, tem aqui feito uma corrupção dos nomes para para colocar como ironia esses que são sábios, mas que têm nomes engraçados. Então, a gente tem aqui a nomeação dos personagens, nos dá uma sensação de verossimilhança. Embora, na verdade, a maioria dos nomes persas parecem estar corrompidos, sugerindo uma leve zombaria das pretensões persas, mesmo quando somos informados sobre eles. De fato, todos os personagens persas aparecem um pouco como desenho animado, e o padrão de nomes pode apontar para isso. Este padrão também mostra a importância de Ester e Mardoqueu mais claramente. Esse é um livro muito especial para o povo de Israel. E essa corrupção dos nomes, essa ironia constante, é proposital. É como se o autor estivesse dizendo assim: persas
tão poderosos, tão inteligentes, e o rei deles precisa fazer um conselho para resolver uma questão de humilhação pública pela sua própria esposa. Olha os nomes dos sábios. Então, o autor faz uma brincadeira com isso. É muito interessante perceber a ironia e a sátira que o texto tem. Existe aqui uma certa retratação do rei e dos persas de uma forma irônica. Eles parecem poderosos, mas não sabem o que fazer. Ainda no capítulo 1, nós vemos então uma descrição do palácio e do jardim do palácio, onde ocorrem então esses acontecimentos. Escavações em Suzã provaram que o autor de Esther estava intimamente familiarizado com o palácio e com os costumes e regulamentos da corte persa. Uma vez que as descrições que ele apresenta estão de acordo nos mínimos detalhes com os resultados da investigação arqueológica. Impressionados com esse fato, os estudiosos afirmam que somente alguém que conhecesse pessoalmente o Palácio Real ou que conhecesse alguém que conhecesse o palácio poderia ter descrito o ambiente exato da história. A arqueologia comprovou a descrição bíblica sobre esse palácio. Lá no capítulo 1, no verso 5, nós vemos então a citação de que isso estava acontecendo no jardim. E as ruínas do Palácio de Xerxes estão suficientemente bem preservadas para possibilitar uma descrição de algumas das partes desse jardim. A porta do rei, onde Mordecai se sentava, o pátio onde Esther compareceu espontaneamente e algumas outras partes do palácio foram localizadas pela arqueologia. Como era esse palácio? Então, a arqueologia encontrou ruínas deste palácio, que tinha 275 metros de cada lado. Havia na entrada uma sala bem espaçosa, com 100 metros, que era a sala do trono. Existia também um telhado plano da parte central, que era apoiado por 36 colunas, delgadas e caneladas, com capitéis esculpidos e dispostos em 6 fileiras de 6 colunas cada. A fachada do edifício talvez fosse aberta, enquanto os muros posteriores e laterais eram de tijolos revestidos com frisos esmaltados. Ouro, prata e pedras preciosas foram usados abundantemente na decoração. Os escritores gregos falam de um plátano, que é uma árvore de ouro e uma videira de ouro nesse pátio. E foi aí que tudo isso aconteceu. A gente tem uma foto aqui que é uma reprodução de tudo que foi encontrado, então feito de forma gráfica para a gente ter uma ideia de como era esse palácio. O texto é bem detalhista em contar dos vasos que tinham lá de ouro, taças de ouro, e tudo isso foi encontrado nesse acampamento persa próximo à plateia. Vamos ler juntos agora o verso 16 do capítulo 1. O texto fala assim: Então disse Menucã na presença do rei e dos príncipes: A rainha Vaxi não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Menucã, aqui no seu argumento, faz com que essa atitude de Vasti de recusar se apresentar perante o rei deixe de ser uma ofensa particular ou uma briga de casal para ser um problema nacional. Menucã, aqui um dos sábios, tem essa perspectiva de que Vasti pode influenciar a todas as princesas, a todas as mulheres do império, e a honra do rei deve ser defendida. O verso 17 diz sobre isso, literalmente fala, farão com que os seus senhores sejam desprezados em seus olhos.
Nesse verso, Menucã indica que Vasti desprezou Assuero. Não está claro se ele se refere ao motivo de Vasti não obedecer ao comando real ou simplesmente o ato em si. As princesas falariam grosseiramente com seus maridos, os príncipes. O escritor tem o cuidado de se referir, primeiramente, à Pérsia antes da Média. Muito desprezo e indignação, ou desprezo e indignação em abundância, isso é, desprezo por parte das esposas e indignação dos maridos. Esta é a preocupação de Menucã e dos sábios. O rei não tinha ainda dito qual era a sua opinião sobre a situação. Mas esses homens, e Menucã aqui é o seu porta-voz, deixa bem claro que essa atitude de Vasti iria influenciar muita gente e que isso poderia ser perigoso. E aí nós vamos para o capítulo 2. Vamos comigo para o capítulo 2, onde nós vamos aqui perceber que o rei, este rei que está na sua primeira imagem aqui, promovendo uma bebedeira, ele muda muito de opinião quando ele está sob o efeito do álcool ou quando ele está sem essa química mudando a sua mente. Então, a gente tem aqui capítulo 2. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. É possível que o rei ainda tinha boas memórias de Vasti, tenha parado para pensar, já sem o efeito do álcool, já mais tranquilo, mas lembrou que ele tinha feito, então, um decreto que proibia Vasti de aparecer na frente dele e que o reinado dela seria dado a outra mulher. Se o rei, então, depois da raiva ter passado, voltasse com Vasti como rainha, ela então teria a possibilidade de decretar a morte de todas aquelas pessoas que tinham promovido a desgraça dela. Talvez seja por isso que o rei não mudou em nada a sua decisão anterior. E aí, nesse momento da história, aparece mais um personagem muito importante, que é o Mordecai, que significa homenzinho ou adorador de Marte. E ele aparece aqui com a sua prima, como pai adotivo de sua prima. Mordecai era um judeu da tribo de Benjamim, destinado a ocupar um lugar de honra na história de seu povo. Não é certo se o antepassado de Mordecai, que fora transportado de Jerusalém para a Babilônia com os exilados, era Quis ou Jair. A sintaxe hebraica permitiria os dois. Se for Quis, então Quis seria o avô de Mordecai. 3 ou 4 gerações abrangeriam os 118 anos que se sucederam. Se por outro lado for Jair, então Simei e Quis foram ancestrais de Mordecai antes do cativeiro, cuja relação exata não é conhecida. O que nós sabemos de Mordecai a partir do texto bíblico? No capítulo 2, conta então que novamente os sábios vieram para aconselhar o rei Assuero. Disseram o seguinte: rei, vamos fazer um concurso de beleza. E a mulher mais bonita, a que você mais se sentir atraído, vai ser a nova rainha. O único requisito para ser a nova rainha era ser bonita. E isso tem aqui uma sátira no texto. Porque o rei está acabando de sair de um casamento onde a mulher era muito bonita, mas não o obedeceu. E aqui no capítulo 2, o autor do livro nos deixa bem claro que o rei tinha poucas exigências para a próxima rainha. Ela tinha que ser bonita. E Mordecai ficou sabendo disso, então ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de inscrever então Esther nesse concurso de beleza. Ela era muito bonita e por isso ela poderia participar e quem sabe ser então
a próxima rainha. A gente sabe que Mordecai era alguém muito firme em seus propósitos. Lá no capítulo 3, diz que ele era o único dos súditos do rei que não se inclinavam em honra a Amã. Mordecai não se inclinava, em vista do fato de que o povo hebreu se prostrava somente perante os reis, diante de superiores em geral, ou aqueles a quem eles queriam honrar como tal. O motivo de Mordecai em recusar se curvar a Amã não é totalmente claro. Amã era com certeza um gentio, mas Abraão se inclinou diante de gentios. Talvez Mordecai tenha se recusado a prostrar-se à Amã em reverência, que considerava pertencer só a Deus. Não sabemos exatamente por que Mardoqueu recusou se prestar perante Amã, mas o fato é que Mardoqueu, por mais que tivesse ameaças, ou que todo mundo fazia diferente, não mudava a sua opinião de não se prostrar perante Amã. O capítulo 2, então, se presta a escrever e descrever como foi, então, os meses de preparação dessas moças virgens bonitas para se apresentarem perante o rei. Os reis persas podiam se considerar semideuses e achavam necessário que mesmo as virgens se submetessem a um longo período de purificação antes de estarem aptas a se consorciar a eles. Muitos consideram, então, os tratamentos de beleza de Esther como muito interessantes, usando, então, ungüentos e mirra para poder ficar mais bonita para o rei. Mas esse não era o único motivo. Havia também um ritual de purificação para se aproximar dos reis que se consideravam deuses muitas vezes. A gente tem aqui a citação do óleo de mirra, que é citado na Bíblia em muitas passagens bíblicas. Ele é um óleo sagrado para os hebreus, para ser usado em unção. Vestidos e camas eram perfumados com eles. Então, nós temos na tradição do mundo oriental a mirra como esse óleo não era apenas para a beleza, mas para cerimônias religiosas também. Capítulo 2, verso 17, nós lemos o seguinte: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então nós temos um momento especial que Assuero, ao ver Esther, escolhe-a como rainha sem terminar de ver as outras. Como nós falamos em outras aulas, o texto bíblico não dá características, qualidades específicas das pessoas, dos personagens, mas as ações delas refletem quem elas são. A gente vê aqui um rei que é impulsivo. No capítulo 1, vimos a insegurança dele, a incerteza do que fazer. E no capítulo 2, nós vemos aqui um rei que tem um certo tom de impulsividade. Vamos então para o capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, capítulo 3, que tem o título assim: Mordecai é odiado por Amã. Nós temos agora o início dessa rixa entre Mordecai e Amã. Estava indo tudo certo nos planos de Mordecai. Sua prima tinha se tornado rainha. E ele, um pouco antes, tinha encontrado duas pessoas que estavam contra o rei. Ele averiguou as informações e realmente era verdade. Ele tinha ajudado o rei, e isso contribuiu muito para Mordecai. Mas Amã, que tinha essa descendência amalequita que nós falamos nas outras aulas, tinha muito ódio de Mordecai. Primeiro, por ser judeu, e segundo, porque ele não se prostrava perante ele. Amã aparece em cena como primeiro-ministro,
Segundo a tradição judaica, Amã foi descendente direto de Agag, rei dos Amalequitas, na 16ª geração. No capítulo 3, nós encontramos, então, o personagem de Amã, um homem muito importante, primeiro-ministro, que tem já na sua história essa rixa com os judeus por ser descendente de Amalequita. Ainda por cima, Mardoqueu não era muito fácil de se lidar. Ele se recusava a prostrar-se perante Amã, o que fazia com que ele tivesse muito ódio, muita fúria de Mardoqueu. O capítulo 3 tem muitos pontos interessantes. Nós temos aqui uma data que é estabelecida. Capítulo 3, verso 7, fala assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, e no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. A gente tem, então, esse pano de fundo, que é essa rixa, e agora Amã começa a lançar sortes para descobrir qual seria o dia apropriado para ele apresentar o plano que ele tinha para a morte, não somente de Mardoqueu, mas de todos os judeus do Império Persa. Ele começou a lançar sortes. Era uma superstição do Oriente. E ele começou a procurar, então, qual seria o melhor dia para ele ir perante o rei. Amã parece ter lançado sortes, primeiro para determinar o dia do mês, e em seguida o mês. Não se pode descobrir, a partir do contexto, se Amã lançou sortes para determinar uma data favorável, para propor seu esquema para o rei, ou para a execução do decreto de extermínio. Também não é certo se o processo de lançar sortes foi estendido ao longo de um período de vários meses ou se foi conduzido só uma vez, para determinar o tempo supostamente propício. A leitura do texto hebraico pode eventualmente indicar a primeira suposição, o lançamento do pur. Que dia que foi isso? Então foi no mês de Adar, que é correspondente ao mês de março do nosso calendário. O interessante é que na superstição de Amã, ele estava confiante de que ele então tinha encontrado o dia certo, o mês certo para conversar com o rei. Mas o feitiço se virou contra o seu feiticeiro. E nada do que ele tinha sonhado e proposto aconteceu. Por que Mardoqueu e Ester estavam no Império Persa nessa época? Porque haviam tantos judeus no Império Persa. A gente vê no texto bíblico que eles tinham leis diferentes. Aqui no verso 8 do capítulo 3, um dos argumentos de Amã para então fazer esse decreto de extermínio é porque eles tinham leis diferentes, eles seguiam tradições diferentes. Uma grande parte dos exilados judeus escolheu permanecer nas terras de onde foram levados cativos. Joséfo, que é um historiador judeu, observa que os judeus babilônicos mais prósperos e influentes estavam menos inclinados a deixar seu lar adotivo. A essa altura, havia evidentemente uma grande colônia judaica também em Suzã, cujas leis são diferentes. Uma acusação verdadeira, mas um argumento trivial para justificar a sua destruição. O povo de Israel, por mais que fosse diferente e tivessem leis diferentes do que o povo persa, provavelmente não ofereciam muitos problemas para eles. Cumpriam a maioria das leis persas, somente aquelas que iam contra a sua religião é que não eram cumpridas. Mas Amã utilizou esse argumento para então justificar o extermínio completo da nação. Como Amã já era o primeiro-ministro, uma pessoa importante,
não precisaria de muita coisa para que ele conseguisse matar Mardoqueu. Mas a sua intenção ia muito além disso. Ele não queria apenas a morte de Mardoqueu, mas de toda a nação judaica que vivia ali dentro do Império Persa. Isso já era um empreendimento muito mais arriscado. E ele precisaria, então, do aval do rei para realizar esse intento. Mardoqueu, então, teve uma ideia muito interessante. Ele resolveu oferecer ao rei pagar pelo extermínio dos judeus. Isso está lá no verso 9, quando ele fala assim, pesarei ou pagarei. E ele então oferece 10.000 talentos, o que pode ser equivalente a 377 ou 343 toneladas de prata. Ele estava oferecendo suborno ao rei para então conseguir o extermínio de todos os judeus do Império Persa. A gente não tem aqui qual é a resposta do rei Assuero com relação à proposta de suborno, mas o texto é silente com referência a isso, então Amã vai dando prosseguimento nos seus intentos de matar todos os judeus. Heródoto diz que Xerxes uma vez declinou uma oferta assim de um dos seus súditos. A recente guerra grega, sem dúvida, drenou pesadamente o tesouro real, mas seria indigno da honra do rei aceitar um suborno. Era uma oferta muito interessante. O extermínio de todos os judeus, uma minoria no Império Persa, e em troca, muita prata. E foi assim que Amã conseguiu convencer o rei. O interessante é observar quem é Assuero nessa história inteira. Assuero é um rei que está sempre pedindo conselho dos sábios, pessoas que não dão conselhos muito bons para ele, e é um rei que nunca diz não. Todos os pedidos feitos pelos personagens da história a Assuero, todos foram, então, aceitos de forma positiva pelo rei. Ele tinha em seu caráter uma certa insegurança que o fazia tentar agradar a todos. Amã, então, recebe um selo real, selo esse que dava a ele autoridade sobre todo o império, de fazer o que quisesse e assinar em nome do rei. Ele não era o rei, e isso é importante a gente destacar, porque posteriormente esse decreto vai ser cancelado, mas ele tinha o anel real e ele então decretou a morte de todos os judeus ainda no capítulo 3. Como era feito então a comunicação no Império Persa? O sistema postal persa era famoso em todo o mundo antigo. Xenofonte atribui a organização do sistema a Ciro. Xenofonte descreveu-o como segue: estábulos para cavalos são erguidos ao longo das várias linhas de percurso, distantes um do outro, referente ao que um cavalo consegue realizar em um dia. Dessa forma, Xerxes tinha em seu império uma forma de comunicação muito eficiente, onde a carta saía do palácio, ia então para o primeiro posto dos correios e assim ia se espalhando por todo o território. Um chefe dos correios para presidir cada um desses postos era colocado, que recebe os despachos junto com os homens e os cavalos cansados e os envia por meio de novos cavalos e cavaleiros. Às vezes não há interrupção no transporte, mesmo à noite, uma vez que o mensageiro da noite leva o trabalho do mensageiro do dia. Foi dito que estes correios superaram o voo dos pássaros, o que não é totalmente verdade, mas sem dúvida era o transporte mais rápido por terra. O capítulo 3 é concluído com a expressão de que Suzã ficou perplexa com
o decreto de Amã. É possível que os judeus eram muito queridos pelas pessoas daquele império. Por isso, todos se surpreenderam de um decreto que então promovia o extermínio completo deles. Mas a história não acaba por aqui. E na próxima aula, nós vamos continuar vendo como Deus fez com que essa história tivesse uma reviravolta inacreditável.